Olá pessoal, Oi pessoal! sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Após mais de um ano sem gravar vídeos para este canal aqui, a gente estava conversando hoje cedo, assim que a gente acordou, e sobre como foi que nós mudamos a nossa mentalidade, de aquela mentalidade normal, que é a da maioria dos casais modernos de hoje em dia, que é de ter 1, 2 filhos, 3 filhos no máximo e parar, Então a gente estava conversando de como que a gente mudou a nossa mentalidade normal, que é o que a gente encontra na maioria dos casais, para uma mentalidade de abertura para a vontade de Deus. Quantidade de filhos que Deus quiser nos mandar, que assim seja. Sim. Então a gente quer contar aqui resumidamente como é que foi essa história, como é que foi esse processo, porque estamos muito contentes também, vocês já sabem aí, quem assistiu os vídeos anteriores, nós temos 4 filhos, 4 filhos lindos, e agora estamos esperando a nossa 5ª filha. Graças a Deus, A Daiane está grávida, Quantos meses? Agora sim, agora na próxima semana eu já vou pro 6º mês de gestação. Estou de 21 semanas, Segunda-feira agora eu já faço 22, já entro no 6º mês e a data provável do parto é pro dia 25 de setembro. Estejam orando por nós. Então é isso, pessoal. Vamos contar aqui, a nossa história, e a gente espera que esse vídeo seja um vídeo que possa inspirar outras pessoas, a pensarem também como a gente, a refletirem melhor, na questão de ter ou não mais filhos, Vocês aí que são casais novos como a gente, quer dizer, estou me considerando novo, mas já estou com 40 anos, Mas tá bom. Tá bom, ainda se Deus permitir, ainda teremos mais do que esses, se Deus permitir. Sim. Já dá para ter, Sob a vontade de Deus, E também lembrando que a questão, igual para os homens, o prazo de validade deles é muito maior do que a nossa, Então... A Daiana já está com 35 anos. Para mim, que sou mulher, como diz, a gente já vai chegando na beirada da curva, já vai ficando um pouco... Já começa a ter mais riscos, a gravidez nessa idade, já começa a ser, a partir da minha idade agora, já começa a ser uma gestação mais de alto risco, uma gestação mais geriátrica, Mas tá bom, nunca é tarde pra gente... Mudar, Mudar, eu me arrependo muito, sinceramente, me arrependo demais, da mentalidade que eu tinha há alguns anos atrás, de querer ter apenas 1, 2 filhos, controlar a quantidade de filhos ali, eu queria ter a mentalidade que eu tenho hoje, já novo, recém-casado, já queria ter essa mentalidade que eu tenho hoje, mas nossa vida é um processo gradativo, de melhorar. A gente melhora numa coisa, vai melhorando aqui, vai aprendendo, vai melhorando, então... faz parte do amadurecimento da gente, Porque não adianta você envelhecer só e não aprender nada, Então, somos casados há 13 anos, A nossa primeira filha, veio, acho que a gente já tinha uns 4 anos de casado, 4 anos de casado, A gente casou em 2010. Sim. E teve a Rebeca em 2014. Então a gente estava caminhando como um casal assim bem convencional, normal, A gente casou, estava ajeitando as coisas de uma nova vida de casado, estava, entre aspas, ali curtindo a vida de casadinho de novo, só que isso também é meio ilusório também, A gente assim, a gente trabalhava com van, como alguns de vocês já sabem. No vídeo anterior a gente falou sobre isso. Então a gente lidava com crianças, E a gente se apegou muito a várias crianças que eram da nossa van, A gente pegou muito amor às crianças. E a Daiana começou a querer ter o filho dela. Falei, não, eu amo, tenho um sentimento muito, muito bom, por crianças de outras mães. Eu queria ter o meu, a minha.
A minha criança, né? A minha filha, né? Meu filho, né? Chegou uma hora, assim, eu acho que muitos que estão assistindo aqui talvez vai se identificar, que é o despertar para a maternidade. Comigo foi muito forte, comigo aconteceu isso. Mesmo não tendo recebido incentivo nenhum de família, eu não sou de família grande, só tenho uma irmã, não tenho isso assim de ter, eu sou de uma família grande, não tenho, nem o Lê também. Não, eu tenho 2 irmãos. Também não somos de família grande, você vê, a gente da geração aí dos anos 80 e a gente já era de família assim, de poucos filhos, de ter 1, 2, 3 filhos e já parar, né? E já tava bom. E despertou isso em mim. Eu tinha acho que uns 24 anos na época. Né? Aí a Dayana queria ter. E aí na época, eu ainda queria que não tivéssemos. Eu pensava assim, a gente ainda vai construir uma casa, a gente morava numa casa pequena, no fundo do terreno, pra gente fugir do aluguel. E aí a gente tinha um projeto de construir uma casa maior na frente do terreno. E aí eu falei pra Dana, não, espera, pelo menos a casa da frente tá quase pronta pra gente começar a ter filho, né? Sempre aquele negócio, né? Não, espera o momento perfeito, né? E a Dayana não queria esperar, ela até chegou a ter uma depressãozinha, né? Tive depressão, tive síndrome do pânico, foi detectado na época, né, que começou a ter uma espécie de uma arritmia, né, cardíaca, ansiedade. Fui parar no hospital algumas vezes por isso, né? Então, aí isso daí, eu vendo o estado de saúde da Dayana, estado de saúde mental da minha esposa, eu falei, não, então tá bom, vamos tentar. Né? E aí a gente parou com o anticoncepcional, né? Sim. E a gente estava tentando e não conseguia. O anticoncepcional parece que ainda faz um efeito no organismo até 6 meses após separar com ele. Né? A última toma, né? Parece que a gente pesquisou isso. E a gente ficou 1 ano e meio tentando. 1 ano e meio tentando e nada, e não conseguia. A gente ficou muito preocupado, né? A gente achou, aí eu fiz exame para ver se eu tava tudo bem comigo. A Dayana fez exame, né? Eu fiz o espermograma que chama, né? Sim, fez espermograma. A Dayana fez exame para ver se tá tudo bem com ela. E a gente ficou tentando durante 1 ano e meio e não conseguia. Até que Deus nos presenteou com a nossa primeira grande bênção, a Rebeca, né? E aí foi pra gente a Rebeca foi um marco ali, né? Eu falo pro Leandro, foi um milagre. Todos eles são milagres, porque todos eles têm a sua história, né? De gestação e aquela coisa, mas a Rebeca foi um negócio assim, foi inexplicável. Só quem é pai e mãe assim, tentante, sabe quando Deus abençoa assim, o que acontece, né, com a gente. Tem muitas mulheres que às vezes param de tomar um anticoncepcional ou às vezes esquecem. Apenas de tomar 1 ou 2 já é o suficiente para engravidar. Eu não sou fácil. Eu infelizmente, assim, eu tenho um grande problema. Eu sou meio lentinha para isso, para engravidar. Não sou assim aquela mulher assim, que engravida fácil com qualquer coisa. Dá um espirro, pronto, tá grávida. Não sou assim. E... A gente tinha um ajudante na van que tomava anticoncepcional e aí ela esqueceu 1 ou 2 noites só. Pronto, foi o suficiente. Engravidou sem querer. Foi o suficiente, ela não queria e aconteceu. Queria, engravidou sem querer. E a gente ficou 1 ano e meio sem o anticoncepcional tentando engravidar e não conseguia. E é dureza, viu? Eu acho que isso entra também aí para quem tá tentando aí, que tá vendo a gente. A tua ansiedade provavelmente vai atrapalhar também, porque assim, eu sou o oposto da ansiedade. Então, assim, a ansiedade atrapalha muito, porque a Dayana só conseguiu engravidar quando a gente comprou uma segunda van e ela começou a fazer a linha para ela, até então ela era minha ajudante, aí agora ela passou a ser a motorista e tomar conta de uma outra van. Só para ela, uma ajudante que ajudava ela, e eu arrumei uma outra ajudante para ficar no lugar da minha esposa. E aí passou pouco tempo que ela já era motorista, aí ela conseguiu. E eu cheguei a falar pro Leandro, falei, Lê, acho que não é da vontade de Deus, né? Eu confesso que eu esmoreci sim na fé e falei pra ele, não é da vontade de Deus, então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, vou construir. Eu já tinha tirado a minha carteira pra van. Falei, vamos começar então uma outra linha, uma outra van.
né? Vamos tocar os nossos negócios e a gente não tinha pronto. desistido de ter filho. A gente pensou assim, então mais pra frente a gente vai adotar. Abrimos a gente vai cabeça ser pra pais. adoção. Se a gente não consegue ter de maneira natural, então nós vamos ser pais do mesmo jeito, só que nós vamos adotar uma criança, né, um bebê. E já estava com a cabeça aberta para adoção. Eu contraí, né, uma responsabilidade de ser dona de um outro negócio na época. E aí quando isso ocupou a mente dela e ela, tipo, esqueceu um pouco aquela vontade, aquela ansiedade, né? Porque a Bíblia fala, né? Entregar todos os nossos anseios a Deus, né? Que Ele cuida da gente. Né? Então não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Mas esteja conhecido diante de Deus todas as nossas ansiedades. Então a Daiana resolveu esquecer um pouco esse lado. Aí foi que aconteceu a gravidez. Aqui, gente, ó, só um adendo aqui, só um parênteses. A gente não combinou esse vídeo aqui. Não. A gente estava conversando sobre isso hoje cedo, assim que a gente acordou, né? E aí, agora, depois que a gente tomou um café da manhã, a gente estava aqui, né, tranquilo, hoje é sábado. Aí eu falei, Daiana, vamos fazer o seguinte, vamos gravar um vídeo sobre aquilo que a gente está conversando hoje cedo, vamos colocar no nosso canal, porque já tem mais de um ano que eu não posto vídeos aqui nesse canal, né? Aconteceu o seguinte, eu vou explicar aqui resumidamente por que eu não estou postando vídeo nesse canal. Pessoal, deixa eu explicar aqui novamente o motivo pelo qual faz mais de um ano que eu não publico vídeos neste canal aqui, né? Eu estava explicando lá junto com a minha esposa e eu achei que eu acabei falando demais. E eu tô com medo do YouTube deletar esse vídeo aqui, né? Pelas coisas que eu falei. Então, eu vou tentar explicar aqui de novo, resumidamente, né? Que este canal aqui foi feito há mais de 5 anos atrás, onde eu explicava e ensinava as pessoas a utilizar um produto, né? Que se tornou proibido a partir de 2019, né? No Brasil. E aí o YouTube começou a deletar esses vídeos, né? E eu já tinha 22 vídeos publicados. Quando vê, sobrou apenas 4. Todos os outros vídeos foram deletados pelo YouTube, né? E aí eu acabei retirando esses 4 vídeos que sobraram e deixei o canal em aberto ainda, né? Quando eu me mudei para a roça, eu comecei falei, vou utilizar esse mesmo canal para publicar vídeos de roça. Acho que não vai ter problema nenhum, né? E aí, o primeiro vídeo que eu lancei neste canal aqui, já morando na roça, eu acabei mencionando de forma um pouco disfarçada este produto. E mesmo assim, mesmo falando de maneira disfarçada, ele foi excluído da plataforma, né? Demorou alguns meses, mas ele foi excluído da plataforma. Então eu falei, acho que esse canal tá manjado, eu vou fazer um outro canal. Então, aí o que eu fiz? Eu para publicar vídeos sobre roça, eu criei um novo canal, né? Um canal que não tem vínculo com este aqui, chama Chácara Oliveiras, tá? E lá eu publico vídeos aleatórios, né, sobre o nosso dia a dia aqui na roça, tá? Então são vídeos curtos, vídeos pequenos, sem assunto definido, para as pessoas que gostam, né, de vídeos assim de roça. Criei um novo canal e eu queria indicar aqui para vocês. O canal chama Chácara Oliveiras. Se vocês quiserem ver como é que é o nosso dia a dia aqui, com vídeos sem compromisso, sem assunto definido, assista lá nossos vídeos no nosso novo canal, tá? E este canal aqui eu queria deixar reservado para a gente falar sobre assuntos mais importantes, sobre assuntos mais sérios, mais relevantes, como é o assunto desse vídeo aqui de hoje, né? Então vamos fazer assim, eu acho que vai ser legal, né? E eu vou evitar, né, de mencionar o produto que eu trabalho, né? E que eu divulgo, né? Mas ele está sendo divulgado, para quem tiver curiosidade, numa outra plataforma, tá? Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo da outra plataforma onde eu falo sobre este produto, tá? E também o link do meu canal no Telegram, onde ali a gente vai ter uma proximidade maior, né? Vocês podem fazer comentários nos meus posts lá no Telegram, né? Se você quiser conhecer este produto, tá? É um produto muito bom, eu recomendo, é um produto que foi essencial na minha vida. E tudo que é bom pra gente, né, a gente gosta de compartilhar, né? Então gostaria de convidar vocês a conhecer, né, este produto lá na outra plataforma, tá?
tanto a plataforma do Rumble, não sei se é assim que fala, quanto a plataforma do Telegram, tá? E se vocês assistirem aos vídeos lá que eu deixo na sequência numérica, vocês vão entender melhor, né, do que se trata esse produto, tá? Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do primeiro vídeo lá do meu outro canal, tá bom? Para vocês saberem do que se trata, tá bom? Então vamos voltar ao vídeo. Aí o que aconteceu? Como é que a gente se tornou aberto, vamos colocar assim, aberto à vida, né? Então aí a Dayana, como ela engravidou da Rebeca, primeira vez, depois disso parece que ficou fácil de engravidar. Aí o que aconteceu? A Dayana depois começou a tomar anticoncepcional de novo, normal, igual uma vida, igual qualquer casal normal que a gente conhece. O que aconteceu foi que eu tomei um anticoncepcional indicado pelos ginecologistas na época que fez meu parto, que você pode tomar junto com a amamentação, não tem problema não. Só que esse anticoncepcional ele é forte, como todos os outros, né? E ele me deu depressão, me deu uma série de coisas, assim, série de efeitos colaterais que eu fui ler na época na bula e estava previsto. Tudo bem, aí eu decidi parar. E aí numa dessa entrei na linha de risco de novo. Quando a Rebeca já estava com 11 meses, numa dessa ela já comia papinha, ela já dormia a noite inteira e tudo, o meu ciclo já tinha voltado. Com 6 meses que a Rebeca tinha de vida, meu ciclo já tinha voltado. Então, quando ela estava com 11 meses, aconteceu uma gravidez por acidente. Inesperada, né? Aconteceu uma gravidez assim, esperada, porque eu sabia do risco que eu corria. Foi inesperada, mas a gente já ficou feliz. Ficou contente, ficou, olha, mais um, que bom. Né? A gente não tava assim, querendo, aconteceu, a gente ficou muito feliz. Né? E aí o que aconteceu? Infelizmente, né, com 2 meses, né, de gestação, a Dayana perdeu essa criança, né? Teve um aborto espontâneo, né? Teve até que fazer curetagem. Foi um aborto retido, que eles falam, né? O coração do meu bebê não estava batendo mais. Isso daí foi como se fosse um sonho, que a gente, né, um sonho, né? A gente já estava colocando na nossa cabeça que a gente ia ser pai de novo. Ser pai de novo, e aí foi um sonho que foi tirado da gente. Né? De forma muito brusca. Aí o que aconteceu? Como eu sei da dificuldade da minha esposa, né, de engravidar, e a gravidez da Rebeca também não foi mil maravilhas, né? Teve placenta prévia, a gravidez da minha primeira filha. Então eu ficava com medo de ter mais problemas. Você vê, o segundo já foi um aborto espontâneo, então eu falava, então vamos ficar só com a Rebeca e vamos parar por aí, porque, né, tá muito difícil, né? Aí muita tristeza. Aí vamos ficar só com a Rebeca. Aí a Dayana não aceitou, não quis. E a Dayana começou a assistir vídeos, né, no YouTube de outras mães que tiveram também abortos, porque a gente não conhecia pessoalmente ninguém que teve essa experiência e pudesse nos dar uma palavra de consolo, de conforto na época, né? Não tinha ninguém, não tinha, no caso, graças a Deus, né? Minha mãe nunca passou por isso, minha sogra nunca passou por isso, não tinha ninguém para trocar uma ideia desse tipo, né? E aí eu fui ficando cada vez mais deprimida, foi uma coisa muito brusca, que veio de repente, foi embora de repente, sem eu entender, sabe? A gente fica com aquela culpa, o que aconteceu, o que eu fiz de errado. A gente fica se sentindo culpado, né? Por que eu não aproveitei melhor o tempo que o bebê ficou comigo, que Deus permitiu, sabe? Então, assim, foi uma série de questionamentos que entrou na minha cabeça e foi muito triste, né? O processo de curetagem no hospital também foi muito triste, apesar de eu ter sido muito bem atendida, mas é um processo que judia do psicológico da gente, não tem como, né? E aí... Eu tenho uma desconfiança do porquê que a gente perdeu o segundo filho. E essa desconfiança eu não posso falar aqui, mas eu falo no meu vídeo 7. Lá do meu canal, lá, vocês quiserem assistir e saber do que se trata, essa é a minha desconfiança. Depois disso, a Dayana sempre evitou. Evitou isso e depois nunca mais. Aconteceu a perda, né? Então, assistam lá, meu vídeo 7, eu falo sobre essa minha desconfiança, né? Então, mães aí que não, às vezes engravida, perde, dá uma olhada nesse link. Eu não posso falar nessa plataforma do YouTube, mas na outra tá sendo explicado direitinho. Para te alertar, né?
Então, assim, então eu fiquei com aquela situação, eu precisava de uma palavra, fui atrás no YouTube, consegui algumas mães, né, até famosas, né, com experiência, assim, de perdas, e numa dessa eu conheci o casal, a Déia e o Tiba, né, que eram missionários da Canção Nova, né, da Igreja Católica. Uhum. E eles foram uma bênção, simplesmente uma bênção na nossa vida. Nós somos de igreja evangélica, né? Mas a gente ouve pessoas de todas as religiões, né? O importante é que a gente, aquele que Paulo fala, né? Examina todas as coisas e retém o que é bom para você, né? Então, a gente não se prendeu só a pessoas da mesma religião. Por exemplo, a Dayana viu testemunho da Fernanda Brum na época, né? Sim. De quem mais? Da Nívia Soares, Nívia Soares, né? Que também teve famosa, vários abortos, né? Teve. E aí a gente foi assistindo mais vídeos para poder ter uma palavra de conforto, de consolo, né? E aí a Dayana achou esse casal que é uma bênção, gente. Quem não conhece aqui, Déia e Tiba, sabe? Eu indicaria, tá? Se vocês não conhecem, é um casal muito abençoado, sabe? Eles mudaram para a roça também. A gente mudou primeiro. A gente mudou primeiro para a roça, aí passou acho que uns 6 meses, eles também mudaram para a roça. A gente tem uma mesma linha de pensamento, assim, né? E muitas coisas a gente já batia. Quando eu conheci eles, eu falei, nossa, eles pensam igual a gente nisso. Sim. Pensam igual a gente naquilo também. Só que aí a gente não pensava igual eles na parte de ter filhos. E foi com eles que nós nos tornamos, eles foram o pontapé inicial para nós nos abrirmos à vida, né? Então, olha, o que eles ensinam no canal deles sobre ser aberto à vida é essencial. E outra, olha só, a gente frequenta igreja, eu frequento igreja desde pequeno, desde criança. A minha esposa, depois que me conheceu, começou a frequentar também junto comigo, e aí a gente é experiente, né? Cristãos, né, desde criança, e uma coisa bíblica, uma coisa de Deus, que é filhos são bênção de Deus, é herança do Senhor, né? Os Salmos diz lá, herança do Senhor são os filhos, né? É bem-aventurado o homem, né? Fala que como flechas na mão do guerreiro, né? E bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, né? Ou seja, feliz é o homem que tem bastante filhos. Né? Ter bastante filhos, ter filhos é uma bênção de Deus, é um privilégio, né? E como que eu ainda estava com a cabeça de que não, eu vou ter 1, 2 e pronto. E aí a gente toma um anticoncepcional ou faz aí uma vasectomia ou uma laqueadura, né? e pronto, e encerra por aí. Como que a gente vai fazer isso? Né? Então é a mesma coisa de falar para Deus, não, Deus, eu não quero a sua herança, eu não quero suas bênçãos. Né? E tudo isso por conta de falta de fé. Porque se Deus deu o filho, Deus vai te dar condições de criá-lo. Entendeu? Com certeza. A Dayana falou que eu não sou de família grande. Realmente, eu tenho 2 irmãos só, mas a minha avó, ela tem 11 filhos. Então, a mãe do meu pai tem 11 filhos e a mãe da minha mãe tem 6. Então, quer dizer, antigamente o povo tinha mais filhos, né? Agora, se eu perguntar para minha avó, vó, você deixaria de ter um dos seus 11 filhos? Apenas um. Deixaria de ter apenas um. Para ter uma vida mais luxuosa? Para dar mais conforto e mais luxo para os outros 10 filhos? Entendeu? Você deixaria de ter um para poder dar uma vida com mais luxo, mais regalia? Dar uma escola melhor? Uma condição de vida melhor para os outros filhos? Se eu perguntar isso para ela, ela me bate. Então, eu não vou perguntar, mas eu sei a resposta. É claro que não. É claro que não. Então, um filho vale mais do que uma vida luxuosa. Um filho vale mais do que um carro do ano. Um filho vale mais do que, sabe, dar uma escola, como é que se diz assim, uma escola particular, um ensino de qualidade para o seu outro filho. Entendeu? E eu não entendia isso. Entendeu? E hoje, para mim, isso é tão óbvio, né, Dayana, pra gente, esse negócio de estar aberto à vida, deixa Deus trabalhar. Deus é que é o autor da vida.
Então, se ele deu, ele vai dar condições também da gente criar. E ele não vai liberar uma alma se não for da vontade dele. Se não tiver propósito, Se não tiver propósito, e é o que eu sempre comento com o Leandro, né? Tem um grave defeito que eu acho que todo mundo vai concordar, é de uma geração querer dar sempre o melhor, dar tudo que não pôde ter para outra, para a seguinte. Então vamos supor, os nossos avós tiveram uma vida super difícil. Mais difícil, né? Que a gente conversa com eles, a gente vê. Os nossos pais já tiveram uma vida mais difícil que a gente. Mais difícil que a gente, mas mais fácil que meus avós. Isso, já foi melhor que os meus avós, mas mais difícil que a gente. Tiveram que começar a trabalhar muito cedo e aquela coisa toda, mas já foi um pouquinho melhor. Pra gente, os nossos pais já se esforçaram pra dar uma vida amaciar ainda melhor. Mais, né? Já uma vida ainda melhor. E o que acontece? Chegou agora a nossa vez. Só que aí, o que eu vejo, assim, de muitos conhecidos meus, muitos colegas, é que às vezes tem um filho só, pronto, acabou. Por quê? Porque a pessoa quer dar o céu à criança. Eu nunca tive a oportunidade de estudar numa boa escola, agora você vai ter. Você vai estudar na melhor escola da cidade. Vou pagar uma fortuna por mês em tudo que a escola exigir, mas você também vai, né? Eu queria fazer aula disso, daquilo, aquilo outro, nunca pude, meus pais nunca pôde pagar. Você vai fazer. A mamãe aqui, o papai se desdobra, trabalho, nem te vê, mas né? Eu vou terceirizar tua educação até em último grau, mas você vai ter tudo aquilo que eu não pude ter, né? Então é isso, gente. Eu acho que tudo tem que ter uma moderação, até porque o ser humano, eu acho que faz parte da educação, da construção do ser humano, ter as dificuldades, ter as frustrações, ter que se esforçar, né? Pra conseguir, né? Aquelas coisas, né? Você que está aí do outro lado, você não teve que se esforçar para conseguir tudo que você tem hoje, né? A gente aqui também, as coisas nada veio de mão beijada, nada veio fácil pra gente. Por que a gente quer amaciar tanto o colchão da próxima geração? Eles precisam crescer, eles precisam se desenvolver. Se você fica poupando demais, qualquer tipo de sofrimento, qualquer coisa, a pessoa não está preparada nem para uma frustração. Ela não aguenta. Então, a gente começou a pensar de maneira bíblica, do jeito que ensina a Bíblia. Entendeu? A gente, mesmo lendo a Bíblia, conhecendo as Escrituras, né? Eu estudo a Bíblia também, eu gosto de estudar a Bíblia. E esse pensamento não fazia parte de mim. E aí, o que era normal para mim era aquele pensamento moderno, de controle de natalidade, de controle populacional, né? Não sei como é que é aí, vamos pensar em prol do planeta, vamos salvar o planeta, vamos ter poucos filhos, né, para poder no aquecimento global colaborar com o aquecimento. Cara, é tudo baboseira isso daí, é tudo falácia, sabe? E aí a gente começa a ter um pensamento muito moderno, e esquece de viver uma vida que agrada a Deus, né? E ter uma família grande é tão abençoado, Depois de que a gente teve a Rebeca, o tanto que eu amadureci como pessoa, o tanto que a gente amadureceu como pessoa depois de ter a nossa primeira filha. Então a gente era uma pessoa antes de ter filho, e se tornou uma outra pessoa após ter nosso primeiro filho. A gente começou a enxergar o mundo de maneira diferente. A gente começou a ver o sofrimento daquelas pessoas que perdiam o filho. A gente começou a se colocar no lugar deles. Olha que sofrimento. Nossa, que coisa. Então a gente começou a ver o mundo com outros olhos. A gente amadureceu tanto. Um filho ensina pra gente a dar valor naquilo que tem valor, e a não valorizar mais, não dar tanto valor àquilo que não tem valor. O filho ensina pra gente, eles são como se fossem a nossa escola. A gente aprende muito com eles, entendeu? A gente aprende a ser mais humilde, a gente aprende a ser grato a Deus, a gente precisa dar valor nas pequenas coisas. E aí, cada filho que a gente ganhou, que Deus nos deu, é um ensinamento diferente, é um ensinamento novo, a gente aprende mais. Então a gente amadurece muito mais a cada um filho que chega, né? E assim, é uma grande bênção. Gente, é uma bênção muito grande. A dificuldade tem dificuldade.
Tem trabalho? Tem trabalho. Claro. Mas pergunta pra gente se a gente deixaria de ter um filho para ter menos trabalho. De É claro que jeito não. nenhum. Claro que não, a gente quer mais. É A gente lógico. tá aberto, se Deus mandar mais, Ué. que venha com saúde. A gente pede a Deus para que venha com Sim. saúde, seja perfeito, né? Fisicamente, mentalmente, espiritualmente. A gente Sim. pede a Deus isso. Mas Deus é que sabe, Deus, a vida pertence a Ele. Né? E a gente não tem autoridade, eu creio, para dizer para Deus, ó, quantos filhos eu vou querer? Não, eu quero só 2. Não, eu quero, eu tenho 3, tá bom, Senhor, agora eu não quero mais, chega. Eu acho que isso eu creio que é até pecado, sabe? Eu creio que é pecado. Fazer o quê, né? E eu aprendi isso tarde. E eu gostaria de ter aprendido isso mais cedo. Né? Então eu me arrependo muito da época que a gente tomou anticoncepcional. Eu acredito que a gente devia ter casado e nem ter começado a tomar anticoncepcional desde o começo. Né? Porque hoje a gente poderia ter até mais do que a gente tem. E tinha mais saúde para a época tinha também, mais saúde. né? Era mais novo, né? Você vê a dificuldade que está sendo agora, né? Agora já não de foi gravidez fácil, de não. risco e tal. É. Então, vamos aqui então para encerrar o vídeo, vamos mostrar os nossos
tchau aqui, Levi. Chega aqui, chega aqui, Levi.